a prudência no acolhimento, que é outra virtude, de ouvir mais e de saber o momento certo de temperar a fé do irmão. A prudência é a condutora das virtudes, a base para um acolhimento pastoral eficaz e humano. É através da prudência a prudência que me lembra a me calar mais, ouvir mais e dizer o mínimo possível, mas tentar condensar minha fala para uma fala mais precisa. Eu, no meu dia a dia, por exemplo, como eu lido muito com clientes através de WhatsApp, eu me desafio a responder os meus clientes em no máximo 40 segundos. Porque aí me obriga a ter uma objetividade maior. E as pessoas, na hora que olham um áudio que tem 1 minuto, elas já chegam a desanimar. Então eu prefiro ir falando 40 segundos, 30 segundos, às vezes manda aí uns 2 áudios, quebra os assuntos, que aí a pessoa fica mais receptiva a ouvir. E a prudência no lidar do pastoral é isso. Por mais conflito, por mais desafio, por mais pressão que a sua pastoral está vivendo, e às vezes na pastoral a gente tem a pressão de arrecadar recursos para manter a pastoral funcionando, para fazer um encontro, e isso nos distancia de um equilíbrio emocional e às vezes muitos conflitos acontecem na busca de equilibrar as doações necessárias para manter a pastoral funcionando. O líder prudente escuta atentamente antes de julgar, para compreender a história de cada pessoa. Gente, mais uma vez, julgar é muito fácil. Fazer um julgamento do outro sem conhecer a história de vida dele não é prudente, não é misericordioso, não é caridoso. E esse é um desafio, eu falo por mim mesmo. Eu sempre me pego, às vezes, julgando. Falo comentando com minha esposa de uma pessoa, de outra, isso é natural, mas não é o ideal. E quando a gente busca desenvolver essa virtude, a gente vai tendo menos conflito no nosso dia a dia. Vamos sabendo lidar melhor com o conflito. De achar um denominador em comum, achar um caminho que atenda a todas as necessidades da comunidade. E isso é um desafio, não é fácil seguir escutar antes de julgar, ouvir a história do outro sem interromper. Não é fácil. Por isso que é uma virtude. As virtudes a gente desenvolve praticando. E você estando trabalhando em pastorais, em ações de serviço na comunidade, na igreja, em ONGs, isso vai te pôr em situações de vida que vão te dar a oportunidade de exercitar a prudência. O discernimento pastoral exige oração, estudo, cautela, antes de qualquer correção e decisão. E aí, gente, uma vez que você assumiu uma liderança de pastoral, oração, estudo e cautela é obrigação. Porque aí agora eu falo mais duro. O líder, a pessoa que se propôs a assumir uma liderança numa comunidade, ele precisa trabalhar oração diária, se aprofundar na fé, e por isso que eu estou gravando esse vídeo para ajudar, e ter cautela ao lidar com as pessoas, ao corrigir, ao tomar uma decisão de afastar uma pessoa da sua pastoral. Para o líder, a cobrança é maior. Agora, se você serve numa pastoral como liderado, cabe ao líder te
te promover no estudo, te dar a oportunidade de exercitar a oração. Porque você, como liderado, você está caminhando, está seguindo aquele líder, aquele pastor, aquele líder de pastoral, para poder desenvolver sua fé. O líder, a gente passa no pressuposto que é obrigatório estar estudando, aprendendo, se aprofundando, para que Deus possa entrar no seu coração e você conseguir interiorizar que essas 7 virtudes precisam ser trabalhadas constantemente para a sua liderança prosperar cada vez mais. No conflito, a prudência ouve todas as partes e promove reconciliação em vez de divisão. Gente, é muito difícil ouvir e compreender e reconciliar em vez de dividir. Mas você que está me ouvindo, que é um líder de pastoral, é sua obrigação. E Deus te pôs nessa liderança de pastoral para trabalhar essa virtude, para fortalecer a espiritualidade. Porque se Deus te pôs nessa posição, é porque você é capaz. Mas Deus não nos coloca numa posição de liderança para mandar e fazer as pessoas fazer tudo o que a gente quiser. Ele nos coloca para desafiar nosso espírito e nossa fé, para que a gente busque Ele e conhecer Ele cada vez mais. Esse vídeo de liderança de pastoral foi ao produzir o conteúdo e estudar para gravar esse vídeo, foi uma mudança no cotidiano meu e de minha esposa, porque algumas coisas eu ainda percebo que não trabalho muito bem na minha liderança e que preciso melhorar. Então eu falei, vou colocar isso no site, e depois que eu escrevi esse texto, já tem uma semana que eu escrevi esse texto e eu estou revisitando ele toda hora. Já deixei o link da página salvo no meu celular, porque cada momento que está acontecendo na minha liderança, eu estou resgatando essas frases para me recordar e garantir uma mudança de melhoria na minha liderança de pastoral. E uma coisa, a questão de ter um sucessor, eu já estou há 5 anos na pastoral familiar da minha paróquia, e não tenho sucessor. Eu tinha até uma pessoa que era com o braço direito, mas o padre conduziu ela para assumir outra pastoral. Então, atualmente eu não tenho sucessor. E eu e minha esposa já estamos trabalhando para desenvolver um sucessor dentro dos agentes que a gente tem. E ao pensar nisso, essa formação eu vou compartilhar assim que ela estiver postada para todas as pessoas da minha pastoral, para que eles desenvolvam essa habilidade. Para eu despertar, ver se alguém da minha pastoral, ao ler esse conteúdo, fala assim: Fred, Jussara, eu gostaria que você me ajudasse a desenvolver, que eu quero assumir uma liderança de pastoral. Ou para quando vocês forem assumir outra pastoral, eu assumir a pastoral familiar por vocês. Eu comecei essa trajetória por conta desse incômodo que Deus me trouxe ao produzir esse conteúdo. Espero que muitos que estejam ouvindo agora, que reconheçam que talvez neste momento da gravação é um sinal de Cristo para você repensar como está a minha pastoral. Eu tenho um sucessor? Então vou começar a buscar ou trabalhar para desenvolver alguém como sucessor na minha pastoral. Gente, e a virtude da prudência, ela evita os julgamentos precipitados, protege a dignidade do irmão que se aproxima. É fundamental, às vezes, você está numa pastoral, vem uma pessoa novata no seu movimento, no seu grupo, e alguém fala: Fred, aquela pessoa ali, ela não é tão boa. E aí você, pela fofoca que você recebeu, você já fica meio arredio com ela. E aí
A palavra nos fala, se alguém vier com a fofoca de outra pessoa, aproxime dela, entenda a história de vida dela para saber se procede a fofoca, e se proceder, você pode discernir e tentar conduzir essa pessoa para outro local ou para outra direção, mas discernir que você não vai conseguir mudar a direção de ninguém. Você pode ir dando sinais, falando frases, mas é Cristo que tem que tocar o coração dela. Porque às vezes, na vontade de converter uma pessoa, a gente insiste tanto que a pessoa nos rotula como uma pessoa chata. E em vez de você acolher e trazer essa pessoa, resgatar essa pessoa para a fé católica, você, como chato, cria uma justificativa para ela se afastar. Então, é um desafio para uma vida inteira. Por mais que você reconheça que precisa ser dessa forma, cumprir isso no dia a dia é desafiador.